Eu sou Cícero Aguiar Ferreira, nascido em São José do Belmonte, Pernambuco, né, aqui no Sertão, mas resido aqui em Salgueiro há mais de 37 anos. Então eu sou um nordestino sertanejo ao quadrado. E vou falar um pouco aqui do cangaço lampiônico aqui na região do Sertão Central, principalmente de Salgueiro, né? Isso se dá o ápice dessas ações no ano de 1926. Como todos sabem, Lampião, a convite do padre Cícero de Floro Bartolomeu, vai a Juazeiro e recebe lá a patente de capitão do Batalhão Patriota, né, para combater a coluna Prestes. E lá, além dessa patente, ele recebe também munição e armamento. E saindo de lá, certamente Lampião se sente muito mais empoderado, né, municiado, armado, e intensifica suas ações, principalmente aqui na região do Sertão Central. Sequestrando o coronel Davi Jacinto, ele pede um resgate de 10 contos de réis. E a esposa do coronel, Dona Joaninha, recorre a Veremundo Soares, que é quem dá esse dinheiro. E com o dinheiro em mãos, ela entrega esse valor a um senhor chamado Manuel Coelho, que sai à procura de Lampião e entrega o resgate num local chamado Carnaúba, né, que pertence hoje à cidade de Jati, Ceará. E logo após, ainda em 26, Lampião invade Leopoldina, que hoje é Parnamirim, ataca lá, briga com as volantes lá e segue ainda, invade algumas fazendas aqui da região, né? Mesmo não invadindo a sede do município de Salgueiro, ao invadir um distrito, uma localidade que pertencia a Salgueiro, ele, no caso, atingia o coronel Veremundo Soares. E essas ações culminam com um dos eventos mais conhecidos na região, que foi o combate da Ipueiras do Xavier, lá em Serrita, que à época pertencia a Salgueiro, né? Chamava-se Serrinha, mas assim como Bezerros, era um distrito de Salgueiro. E por que enfatizo o ano de 1926 nas ações de Lampião aqui na região do Sertão Central? Porque antes de 26, ele já tinha passado aqui na região, inclusive em Serrita, em 25, tinha passado na Ipueira do Xavier. Sem dúvidas, o evento de Ipueiras é um dos mais significativos para a história do cangaço. Mas devemos lembrar também que há um evento também ocorrido em Serrita que é importantíssimo para a história do cangaço lampiônico, que foi em Serrita, na fazenda Preá, em agosto de 1922, que Lampião se torna realmente chefe do seu bando. É lá nessa fazenda que ele recebe das mãos de Senhor Pereira, quando ia embora para Goiás, o comando dos homens. Então é a partir dali que Lampião se torna o maior cangaceiro que se tem conhecimento. E por que a importância do combate de Ipueiras para a história do cangaço? Pelo que se sabe, apenas 3 localidades conseguiram, através da reação de seus moradores, fazer com que Lampião e seu bando batessem em retirada, que foi Mossoró, em 27, Serrinha do Catimbau, em 35, e Ipueiras do Xavier, Serrita, Pernambuco, no ano de 1927. Serrita é uma cidade do interior do estado aqui de Pernambuco, distante a mais ou menos 520 quilômetros até Recife.
e se destacou por algumas passagens de Lampião, principalmente aqui no povoado de Ipueira, onde Lampião esteve por 2 vezes. A primeira vez, Lampião pediu abrigo ao coronel Pedro Xavier, que o recebeu, né, no terreiro de sua casa, mandou matar um boi, carneiro, deu comida aos cangaceiros, deu hospedagem a Lampião, e eles puderam passar lá, né, uma noite e um dia descansando. E nesse meio, né, Lampião disse Lampião não, um dos seus cangaceiros disse uma graça com algumas mulheres, inclusive também a filha do coronel, né, nesse dia, que o desgostou e pediu a Lampião que não viesse mais a Ipueira, que ele tinha recebido ele com tanto respeito, né, tinha feito muita coisa por ele, o respeitando, e eles querer manchar a honra de sua casa, principalmente de suas filhas. Lampião ficou chateado, disse que quando voltasse novamente a Ipueira, não iria mais ser em tom pacífico. Podia ter até bala, né? E daí Lampião desertou, tomando um destino, né, ignorado nessa época. Não se sabe que destino ele tomou, né? Só sabe que ele passou por lá e saiu. Acreditamos que ele foi em sentido ao Juazeiro, né, em busca de conselho e diálogo com o Padre Cícero. Esse episódio foi em 1926. No dia 3 de fevereiro de 1927, Lampião volta de novo à vila de Ipueira. Veio por um caminho que liga Jardim ao povoado de Ipueira, numa estrada velha que tem por dentro. Só que Lampião, nesse dia, já voltou totalmente diferente. Tinha feito um sequestro de seu Pedro Vieira e de outro camarada, seu Venâncio, né? Onde vieram até a Ipueira. Chegando lá, mandou um portador ir falar com o coronel Pedro Xavier para acampar novamente na Ipueira. O coronel, já sabendo que ele tinha sequestrado Pedro Vieira e seu Venâncio, né, negou essa hospedagem a ele. Inclusive, houve logo uma troca de tiros, onde Tempero foi alvejado pelo filho do coronel Pedro Xavier com um tiro de fuzil, e Lampião, distante a mais ou menos 2 quilômetros, acampado da sede da fazenda da casa do coronel Pedro Xavier, se desespera e executa, né, seu Pedro Vieira, e 6 quilômetros mais para frente executa também seu Venâncio, sem necessidade. Esse episódio a gente destaca que é muito importante porque pode ser considerado o primeiro sequestro e a primeira execução de um sequestrado dentro do sertão do interior do estado de Pernambuco. O episódio da Ipueira, dessas execuções de seu Pedro Vieira e Vicente Venâncio, né, todo esse tiroteio que deu, quem ajudou o coronel Pedro Xavier foram seus amigos das redondezas, né? Então, Pedro Xavier foi um coronel na região da Ipueira, onde ele comandava a Ipueira e o Granito, né, e parte daqui de Parnamirim, que nessa época Ipueira pertencia a Leopoldina Parnamirim. E a questão dos coronéis, na questão política, nesse episódio do cangaço, se deu da seguinte forma. Quando houve o confronto na Ipueira, que Chico Romão aqui ficou sabendo, ele levou uma armada de 50 homens, também para lutar. Só que quando chegou lá, já tinha passado o episódio. Por quê? Porque a relação de Pedro Xavier, do coronel Pedro Xavier e o coronel Chico Romão, ambos eram pacíficos. Eles não tinham brigas. Inclusive, é um fato muito importante ter 2 coronéis numa mesma cidade, numa mesma região, vizinho, distante apenas 15 quilômetros, que tinham uma relação pacífica entre os dois. Apesar que o coronel Pedro Xavier era juiz, né, da comarca de Leopoldina, que comandava aqui toda essa região. E Chico Romão era o grande chefe do poder político aqui de Serrita, Mourelândia e Cedro. Mas Serrita tem um diferencial. Antes das 2 vindas de Lampião a Ipueira,
que foi uma em 1926 e a outra em 1927, que findou com o confronto, que foi a última vez que Lampião pisou em solo serritense, no dia 22 de agosto de 1922, né, senhor Pereira, que foi um cangaceiro aqui de Serra Talhada, que tinha muitas brigas, muitas disputas, comandava Lampião. Lampião era empregado, era cabra de senhor Pereira. E com as brigas que teve lá em Serra Talhada, eles vieram aqui para a região do Jardim. Mais ou menos aqui para a fazenda do Dr. Napoleão Neves, aqui na fazenda Preá, em Serrita, distante a mais ou menos 8, 9 quilômetros na Ipueira. E senhor Pereira, por motivo de doença, de uma febre reumática muito forte, decide abandonar o cangaço. Então pede a Dr. Napoleão para se esconder nessa fazenda junto com o Lampião e os outros comparsas, os outros cangaceiros. Então, na noite do dia 22, senhor Pereira chama o bando dos cangaceiros e diz: estou indo embora para Goiás, quem quiser ficar no cangaço, fique, meu homem de confiança é Lampião, então eu passo agora o comando do bando para Lampião. E aí vocês vão agora seguir ser comandado por eles. Porque antes Lampião era comandado por senhor Pereira. E em Serrita ele passa a ser comandante do bando, né, que era comandado por senhor Pereira. E aí esse fato histórico muito importante, que merece um destaque todo especial, que Serrita merecia um marco histórico para comemorar e celebrar esse feito de Lampião assumir o seu bando, o comando do bando de senhor Pereira, em território serritense, aqui no interior do estado. Quero destacar que dentro da história do cangaço, Serrita é privilegiada. 3 passagens do cangaço aqui no nosso município, que merecem um destaque especial no turismo, na Rota do Cangaço, de ter um marco histórico, de ter estátuas ali na Ipueira contando essa história da briga do Xavier com Lampião, um marco histórico na Fazenda Preá, ou aqui na sede do município, que mostrasse essa importância, dessa grandeza cultural e histórica que o nosso município tem. Também por ter tido 2 coronéis pacíficos morando no mesmo território. A gente precisa compreender primeiro o que danado é patrimônio, né? São coisas que estão se falando de forma recente. Se a gente for pegar a história da reflexão do patrimônio, durante muito tempo patrimônio era somente aquilo que era pedra e cal, né? Era somente os monumentos. Então, a Constituição de 88, ela traz para a gente uma nova percepção do patrimônio, inclusive do patrimônio imaterial, que isso tem a ver com as memórias, né, das pessoas. Então, se eu for pensar o cangaço em Serrita, né? Então, assim, o que é que eu tenho de material? Não tenho nada, a não ser a memória das pessoas. Então, até 1988, isso não era considerado patrimônio, né? As histórias orais, as memórias das pessoas. Então, a partir dessa nova leitura do que é patrimônio, o cangaço, por si só, já é um patrimônio, mas ele não estava vinculado à Serrita, porque a gente está acostumado a ver o patrimônio a partir dos grandes centros, a partir dessa memória de pedra e cal, né? A partir de uma memória da elite. E aí Lampião ele faz parte do imaginário, né? Do imaginário brasileiro e talvez até mundial, né? Se a gente for pensar nessa lógica. Então, Serrita entra sim, né, no contexto do patrimônio, né, do patrimônio imaterial. Infelizmente, no patrimônio material, muita coisa foi demolida, né? Assim, dos locais onde aconteceram os eventos. Por exemplo, a Casa do Preá, ela está lá em ruínas. A Casa da Ipueira, a família, né, reformou a casa, mudou, porque isso faz parte da dinâmica. Mas a memória das pessoas permanece. Então, enquanto permanece na memória das pessoas, isso é história. É o que a gente chamaria de patrimônio imaterial. Então, Serrita tem tudo a ver com esse patrimônio imaterial. Então, a questão da participação dos coronéis no cangaço. Para se discutir isso, a gente precisa entender o contexto macro, né, do cangaço. Há uma discussão, os cangaceiros eram bandidos, não eram bandidos, como é que funciona isso? Então, a gente precisa entender a estrutura sociopolítica do Brasil antes de 1930.
Então, eu tenho um período colonial, que são os senhores que mandam na terra. E, inclusive, eles se apropriam da terra, eles não compram terra, né? As terras eram cedidas às sesmarias. E aí, são esses donos de sesmarias que, dentro do processo de desenvolvimento do Estado-nação brasileiro, eles vão, a partir do ato adicional de 1834, se transformar em capitães ou coronéis das guardas nacionais. Então, é dentro desse contexto que aparece a figura do coronel. E aí o cangaço, ele vem dentro... Frederico Pernambucano de Melo traz essa referência, assim, quem é o cangaceiro? Então, o cangaceiro é alguém que é um justiceiro. Ah, mas ele era bandido? Se a gente for pensar na justiça, né, como a gente conhece hoje, que eu vou para um tribunal, que eu vou procurar um juiz, nada disso. A justiça era feita na lei da arma, é a lei do mais forte. E isso é quando? Isso é desde o período colonial. Então, funciona a lei do mais forte. Então, o cangaceiro, ele é alguém que está a serviço dele mesmo, mas ele pode vender os seus serviços para um coronel, né? Então, essa relação do cangaço com os coronéis, seja de Serrita ou de qualquer outro lugar, ela é inerente. Ela é inerente à política que estava se formando, estava se desenvolvendo naquele momento. E aí, quando você tem, em 1930, a Revolução de Vargas, e aí ele cria os tribunais de justiça, ele cria uma outra estrutura de polícia, ele centraliza, né, toda a política na figura do presidente, né, e aí eu, pelo menos, considero Vargas um ditador desde o início, apesar dele disfarçar o negócio mais ou menos ali com democracia. Então, é a partir dessa centralização que o cangaço morre. Que aí morre também a figura dos coronéis, né, como a gente conhecia. Uma coisa que eu não tenho resposta para isso é quem era o senhor Pereira, de onde é que ele vinha e por que essa relação dele lá no Preá. Né? São alguns questionamentos. Quando ele vem lá para Ipueira, ele vai porque o coronel Chico Romão mandou que ele ficasse lá, lembrando que naquele momento a Ipueira não pertencia a Serrita. A Ipueira naquele momento pertencia a Leopoldina. Você tem, antes de 1930, você tem uma outra geografia do sertão. Então Serrita pertencia a Salgueiro num dado momento, o Cedro ainda pertencia a Salgueiro, Serrita. Então, dentro de todo esse contexto, você tem uma outra geografia. Então, essas rotas, essas circulações, elas são bem amplas. E o poder do coronel era o poder que existia, era um poder de fato, né? O que a gente chama na história de República Velha, ou a República dos Coronéis, o poder político era exercido por esses homens. Então, o cangaceiro, ele vai estar a serviço de quem paga. E quem tinha dinheiro para pagar eram os coronéis, seja da situação, seja da oposição. Então, essa relação entre eles era muito tranquila pelo contexto histórico que está vivendo. A gente usa um termo histórico chamado anacronismo, então preciso ter muito cuidado para não julgar o passado pelas referenciais que eu tenho de hoje. Então, naquele momento, tinha que existir os coronéis existiam, eles participavam, né, de todo esse cenário político. Quando a gente começou, em 2015, o projeto de educação patrimonial no sertão, ele nasce de uma lógica, assim, as pessoas mais jovens não compreendem o que é história, não compreendem essa participação. Então, por exemplo, a gente chegou num local, tinha uma pintura rupestre que alguém tinha passado corretivo. Essa é uma história que eu sempre conto para as pessoas. Então, assim, justamente nessa lógica de que a história que a gente tem nos livros é uma história muito distante da gente. Então, isso faz com que a juventude não goste de história. Quando a gente começou a investigar a história local, as nossas raízes, as nossas histórias, inclusive foi muito interessante, porque eu vivia procurando de onde era que vinha a minha ancestralidade e acabo encontrando a minha ancestralidade dentro desse contexto, né? Desse contexto dos coronéis que estão lá perseguindo os indígenas e aí vão caçar e apresar as mulheres. Então, essa nossa história, ela faz parte, né, do contexto daquilo que nós somos, né, da forma como nos formamos. Então, quando a gente começou a fazer o levantamento do patrimônio
Histórico de Serrita, e que a gente começa a conversar com as pessoas, elas começam a trazer essa memória. E aí, muitas vezes, e isso foi relato de alguns estudantes que fizeram curso lá em Serrita, eles sempre dizem assim: ah, mas olha, eu detestava história, mas aí quando eu comecei a conversar com meu avô, com meu tio, não sei o quê, então você começa a perceber que você, independente da tua condição social, você e sua família fazem parte desse contexto histórico. Então, isso dá uma nova dimensão da minha identidade. Quem eu sou? Né? E como é que eu e a minha família participamos do processo de construção histórica do local onde a gente vive. Né? É por essa dimensão que a gente vai. Então, você, Breno, está colocando isso em vídeo, você está materializando essas memórias, esse patrimônio. Isso é vital, porque a partir de então eu tenho um documento, essa memória registrada, ela se perde, né? E aí quantos dos nossos idosos não já foram? E quanta gente não deixou de perguntar, de trazer, né? Quantas coisas não foram esquecidas? E esse esquecimento, ele é intencional, porque o que está escrito é a história dele. E aí as outras histórias, né, desses outros sujeitos históricos, eles vão sendo apagados. Então, é vital que a gente resgate essas memórias, que a gente converse, que a gente materialize, né, tudo isso que está na memória das pessoas. Não, é porque ele ficou de fazer uma visita aqui em Serrita. Pediu ao Coronel Chico Romão para fazer uma visita em Serrita. Mas como o Coronel Chico Romão era um político, chefe político, aí disse que não hospedava ele, não aceitava ele na Serrita. Mas tinha um parente e amigo aqui da Ipueira e ia falar com esse parente dele, que era meu avô, para hospedar Lampião. Isso foi em 1925. Então, quando foi não me lembro o mês e nem o dia, mas sei que foi num dia de sábado. O dia eu sei que foi no dia de sábado, só não sei a data. Aí ele veio para aqui, se hospedou naquela casa do Alto. Meu avô matou um boi naquele tempo, fez o jantar deles, ele dormiu e no outro dia almoçou e saiu, mas houve na noite mesmo que os camaradas dele, os cangaceiros dele vieram aqui para o povoado e houve uns contratempos aí com as mocinhas, um negócio de cangaceiro mesmo. E aí meu avô não gostou e disse a ele, a Lampião, que não tinha recebido, porque o Coronel Chico Romão tinha mandado, mas ele disse que não gostou disso. Aí ficaram meio arranhados, né? Isso aí. Em 1925. Aí Lampião saiu e eu não sei se foi na hora que eles tiveram um atritozinho ou se foi depois por carta. Isso aí eu não sei. Sei é que Lampião, meu avô, mandou o recado que não recebia mais ele aqui. E Lampião mandou a resposta dizendo que ia passar por aqui e que ia haver choro. Foi assim a história. Aí meu avô se preparou em 1926 e comprou arma e preparou o povo, armou o povo todinho aqui do povo dele, da família, que era muita gente. Aí quando foi um certo dia, ele tinha um genro que morava no jardim, chamava Luiz Pereira, que é daquele povo do Dr. Fernando, Luiz Pereira de lá. Era genro do meu avô aqui. Mandou um portador dizendo que Lampião tinha descido nas cacimbas. As cacimbas é lá nas cacimbas, em cima da serra, tinha uma cacimba que o gado bebia. Aí ali estava esperando os vaqueiros, seu Pedro Vieira, um tio meu, irmão de minha mãe, que chamava Mauro, e um Vicente Venâncio aqui da serra. 3. Lá Lampião pegou esses 3 e trouxe como refém seu Pedro Vieira, e os outros foram atrás do dinheiro com a esposa de seu Pedro Vieira, lá no apertado da hora. Ele era de lá. Bom, aí veio e o portador que veio de Jardim avisar meu avô,
chegou aqui de manhã, negócio de 7 para 8 horas. Mas quando ele chegou, meu avô estava aqui e meu pai estava na Casa do Alto com um cidadão chamado Pedro Damas, da Serrita desses Damas. E aí o portador chegou, mas de imediato meu avô não tinha mais os homens que tinha antes. Já tinha liberado os homens, tudo, mas assim mesmo eles receberam. E aí eles começaram lá no alto com meu pai e o seu Pedro Dama. E o outro, que bateu o tijolo, o seu Pedro Dama era pedreiro. E o outro que estava auxiliando ele, disse, eu não sou disso. Aí meu pai disse, pois diga a Chico Romão que Lampião vai chegar aqui agora e você pelo menos diga isso. E ele disse lá, e seu Pedro Dama ficou. Aí começaram os dois lá. Lampião atirou neles, os cabras de Lampião atirou neles na casa, e um dos dois, eu não sei se foi meu pai ou se foi seu Pedro Dama, atirou e por coincidência matou, que chamava Tempero, aí a cruz dele. Aí eles já pensavam que não era nem tinham morto, pensou que ele tinha caído da burra, ele vinha numa burra e de imediato viu ele cair, aí pensou que ele tinha se defendido, mas não, foi um tiro fatal. Aí os daqui da rua, o genro, Pedro Saraiva, que era genro, e 2 filhos, e mais uns homens que tinha aqui, um chamava Manel Preto da Paraíba, que tinha vindo já por conta de crime na Paraíba, veio esconder aqui com meu avô, e um Napoleão Pereira também, que era do Jardim, estava aqui também. Aí subiram 5 aqui, para a Casa do Alto, porque lá só tinha 2, meu pai e seu Pedro Dama. Aí eles subiram aí para dar reforço à Casa do Alto, senão eles iam tomar a Casa do Alto, que estava cheia de mulher. Só tinha de homem eles 2, o resto tudo era mulher. Nora, filha e mãe. Aí os daqui ficaram aí nesse chalé ali e outros na igreja. Mas aí já estavam contando com 12 homens, 5 aqui e 7 lá. Aí fechou o tempo e foi chegando mais gente. Chegou o povo do Marizinho, dos Neca ali do Marizinho, do povo do Urbila ali. Foi chegando gente ali na Vargem. Ali você já conhece a Vargem, né? Ali na Vargem tem um irmão do meu avô também, com muita gente também. Não era muito não, mas tinha uns 8. Aí acocharam de lá os daqui da rua também e os da casa que já estavam contando com 7 homens. Aí eles nem puderam entrar aqui, nem puderam entrar na casa. E ainda tinha os da Vaz lá do Xavier também, atirando deles de lado, porque eles desceram naquele alto lá. E aí foi chegando gente, chegaram os Ribeiro do Bataboi, uma família Mariano que tem aqui na Barra do Cedro também. Foi chegando gente e foi engrossando, chegou o seu Alfredo Romão da Cachoeira, que era irmão do Coronel Chico, com muito homem, 18 homens, tudo a cavalo. Mas aí quando esse povo chegou, aí chegou o Coronel Chico Romão com 42. Quando deu aqui 3 horas da tarde, já tinha uma faixa de quase 150 homens. Aí Lampião não ia aguentar, mas ele já tinha corrido, porque aí você veja a distância do Ori para aqui, acaba vinha a cavalo. Da Serrita, não, que era mais perto. Mas assim mesmo o Coronel Chico Romão, quando foi juntar os homens, que saíram de lá, que chegou aqui, o Lampião já tinha corrido. Aí nesse caso aí, eles foram vasculhar, que eles chamam vasculhar o trecho, quando Lampião correu, ele passou ali naquela... Ele trazia um guia, chamava Vicente Venâncio, foi um do que ele pegou na cachoeira, lá na Serra do Araripe, lá no Barreirinho, que chama Cacimba. E aí o Lampião disse, agora você vai me tirar daqui para eu sair daqui desde que eu estou sendo cercado. E realmente ele estava sendo cercado mesmo. Já estava saindo tiro de lá, estava saindo tiro da casa, daqui e chegando mais gente. Aí ele era estrategista, né? Vivia daqui, sabia, era inteligente, aí disse, não, vamos. Chamou o rapaz e disse, me tire daqui. Aí ele tirou. Passou numa fazenda aqui, que hoje é nossa, era meu avô, hoje é minha, chama Macambira, é logo ali perto. E daí desceu, passou no Mataboi e pegou aquela estrada
para Parnamirim, um lugar chamado Volta, lá perto de Parnamirim, daí pegou a beira do rio. Isso em 1927. Quando foram vasculhar o trecho lá, aí encontraram primeiro o Tempero e depois seu Pedro Vieira. Os 5 contos de réis, como não tinha chegado, eles mataram ele. E depois o rapazinho que foi o primeiro que veio avisar a família de Jardim, que o genro do meu avô mandou avisar. Aí eles pegaram de volta. Você vem de onde? Você vem da Ipueira. Rapazinho meio tolo. Ah, você foi avisar ele lá em Xavier, não foi? Aí mataram ele também. Tem 3 cruzes aí. Um desses, o prefeito de Jardim, que é família de seu Pedro Vieira, veio e colocou as 3 cruzes. Já tinha, mas era cruzinha pequena, velha. Ele colocou, tá o nome lá, a data, tudo direitinho. E aí, por que aqui o povo diz assim? Como é que ele sabia que esse cabra que morreu chamasse Tempero? Disse, não, é porque quando esse guia dele, chamava Pedro, chamava Vicente Venâncio. Quando os cabras chegaram lá no trecho, quando eles mataram o seu Pedro Vieira, disse, capitão, nós já estamos sendo cercados, está saindo tiro da rua, tiro da casa e tiro de lado, que era outra fazenda, que ainda hoje é nossa, do Xavier. Aí ele disse, e quem foi que já morreu, gente? Ele disse, quem foi? Ele disse, Tempero. Então foi por isso que a família aqui descobriu que o nome seria Tempero. Depois o rapaz contou, ficou vivo, o guia, chamava Vicente Venâncio, lá do Apertado da Hora, disse que descobriram por isso. E quem foi que foi morto? Tempero. Pronto, aí daí eles pegaram a beira do rio e foram embora, pronto, para aparecer mais aqui. Bom, o que eu tenho mais é aquele quadro ali que conta a história que era de uma revista de Crato, um repórter de Crato que veio, quem trouxe foi Padre João Câncio, para entrevistar meu pai ainda, novo, com 60 e poucos anos ainda, e entrevistou, contou toda a história. A história é essa que eu estou contando, é a mesma que você vai gravar ali. Isso é a história que eu tenho, é essa. Outra coisa não tem mais. Ele contava a história que o Coronel Chico... E o que o primeiro chegou foi o Alfredo Romão da Cachoeira. Nesse tempo chamava Cachoeira, hoje é Ori. Foi quem primeiro chegou. Hoje mais já é um povoado, mas naquele tempo era uma fazenda com poucas casas, né? As casas tudo de trás. Os moradores correram tudo. Aqueles que não estavam preparados para brigar e nem que era de briga, coitados, saíram nas caatingas aí. Muitos deles foram até para um lugar chamado Negreiro. Negreiro é ali embaixo. A capela já existia. É tanto que na capela tinha 2 homens entrincheirados lá, tirando também da capela. Era Pedro Saraiva e um cidadão chamado Cazuza, que era avô desse Veraldo, hoje que tem aí a fazenda aqui junto com a gente. E esses 2 na igreja. Já existia a capelazinha, que foi meu avô que fundou.